Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de estudar gramática, claro, e gramática que você vai usar no seu dia a dia, que você vai usar no seu texto, que você vai usar na sua redação do Enem ou do vestibular. Um assunto importantíssimo, concordância verbal. O que é a concordância verbal? É a relação que existe entre o verbo e o sujeito. Tem a ver com a sintaxe do período, com a análise sintática. Olha comigo na tela. Você está vendo aí uma capa da revista Isto É, né? E tem ali a frase, começa a seleção genética. Observe, essa frase está invertida. O sujeito é, na verdade, a seleção genética. Na ordem direta seria a seleção genética começa. É preciso ficar atento quando a frase está invertida. Olha comigo então, galera, algumas frases que são muito comuns aqui no Brasil. Frases que todo mundo pronuncia. Olha só, faltou 10 alunos. Quem nunca disse isso na sala de aula, não é? Às vezes o aluno diz assim, falta 5 minutos para acabar a aula. Não é falta, é faltam. Não é faltou 10 alunos, é faltaram, não é? Só cabe 5 pessoas no carro. Só cabem 5 pessoas. Novamente o erro se dá por quê? Porque o sujeito está depois do verbo. Nesse terceiro caso, é um probleminha em que o indivíduo tenta acertar. A intenção é boa, mas lembre-se de que de boas intenções o inferno está cheio, como se fala, né? Houveram 2 assaltos naquela loja. Não é houveram, é houve. O verbo haver no sentido de ocorrer, acontecer, realizar-se ou existir, fica no singular. Então era houve. Outro caso comum no Brasil, verbo fazer indicando o tempo passado. E aí alguém diz, fazem muitos anos que conheço seu primo. Não é fazem, é faz. Por fim, já chegou as encomendas que fiz? Não era já chegou, era já chegaram as encomendas que fiz? Sujeito dessa oração é as encomendas. Ele apenas está depois do verbo, mas é preciso ter cuidado. Olha essa imagem agora retirada de um jornal aqui de Pernambuco. Discussão sobre sexo vão ao ar mais tarde. Realmente, alguém estava muito desatento quando escreveu isso aí, né? Discussão sobre sexo vão ao ar, era uma referência a programas que tratam do assunto na TV brasileira, mas esse verbo vão aí não se justifica, o sujeito é discussão, discussão sobre sexo vai ao ar mais tarde, né? Outra questão, olha essa aí do Jornal do Comércio. Preço dos serviços puxam a inflação. É um erro muito comum quando o sujeito tem uma palavra no plural. O sujeito disso aí é preço dos serviços, mas o núcleo é a palavra preço. A palavra serviços aí está ligada a preços pela preposição de com o artigo os, não é? A forma dos. O núcleo do sujeito não pode vir acompanhado de preposição. Então, serviços não é o núcleo é preço. E é com o núcleo que o verbo concorda. Portanto, o jornal errou. A forma adequada seria preço dos serviços puxa a inflação. Puxa a inflação. Mais um caso, olha só. Onda de assaltos causa o afastamento de bancários. Agora também do Jornal do Comércio, mas nesse caso, ainda bem, o jornal acerta. Sujeito da oração, onda de assaltos. Observe, a palavra assaltos está antecedida de uma preposição, a preposição de. Então, assaltos não pode ser núcleo. Qual é o núcleo do sujeito? É onda. Então, é com a palavra onda que o verbo concorda. E o verbo está ali no singular. Causa, onda de assaltos, causa o afastamento. Vamos ver outros exemplos? Olha só, exemplos com problemas. As péssimas condições da estrada faz com que muitos condutores deixem de lado regras básicas de trânsito. As péssimas condições da estrada, o núcleo do sujeito é condições, não é estrada. Estrada está ali pertinho do verbo, mas estrada tem preposição, não pode ser núcleo. Se o núcleo é condições, não é faz, é fazem, né? Depois, elenco masculino da minissérie da Rede Record sobre personagem bíblico sofrem para manter madeixas. Complicou, não é? O sujeito está lá atrás, elenco masculino, elenco é um sujeito coletivo, o coletivo pediria o verbo no singular. Elenco masculino sofre para manter madeixas. Cuidado, então, também com o sujeito invertido. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos em que o sujeito aparece depois do verbo. Olha só.
Ficaram evidentes durante o processo as artimanhas dos advogados. Corretíssimo o exemplo, né? Veja, eu olho para o verbo que é ficaram e faço a perguntinha. O que é que ficaram evidentes? Qual é a resposta? As artimanhas. Então, isso é o núcleo do sujeito. As artimanhas dos advogados ficaram evidentes. Mais um caso. Chegaram há pouco à base militar os prisioneiros de guerra. Chegaram é o verbo. Então, eu faço a pergunta. Quem é que chegaram à base? A resposta? Os prisioneiros de guerra. O núcleo é prisioneiros, está no plural, o verbo fica no plural. Ainda faltam alguns anos para ele se aposentar. Eu olho para o verbo, faltam, e faço a pergunta. O que é que faltam? Qual é a resposta? Alguns anos. O núcleo é a palavra anos, que é o substantivo. Então, o verbo fica no plural. Tenha cuidado com essa inversão. Veja mais esse caso aqui agora com o sujeito composto. Quando você tem dois núcleos, olha só. Faltam estrutura e médicos no CISAM. Faltam, está no plural. Eu faço a pergunta, o que é que faltam? A resposta, estrutura e médicos. São dois núcleos agora. O sujeito é composto, por isso que o verbo está no plural. Mas eu lembro a você que quando o verbo vem antes do sujeito composto, é possível fazer a concordância com o elemento mais próximo. Olha comigo na tela. Restam à noite os ventos e as coisas como são. O que é que restam? À noite, os ventos e as coisas. Verbo no plural porque o sujeito é composto. Mas esse verbo poderia também estar no singular, concordando com o núcleo mais próximo que é a noite. Resta a noite, os ventos e as coisas como são. Isso acontece com o sujeito composto. Para a gente finalizar, eu lembro a você uma canção, particularmente considero muito bonita, é um hino religioso, e as pessoas quando cantam nas igrejas, muitas vezes erram. Elas cantam assim: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for. Você já deve ter escutado esses versos, eu não vou me atrever aqui a cantar, porque de fato seria um motivo para muita gente acabar com a inscrição do canal. Mas vejam, e ainda se vier noites traiçoeiras. Cantar desse jeito está errado, tenha cuidado. Inclusive a letra não é assim não. Se fosse noites traiçoeiras, teríamos de cantar e ainda se vierem noites traiçoeiras. Por quê? Porque o sujeito é noites traiçoeiras. Se as noites traiçoeiras vierem. Na música, o termo está no singular. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, diz a letra desse hino, tá certo? Então, cuidado quando esse sujeito estiver invertido. Aqui no nosso canal, nós vamos colocar várias mini aulas de concordância verbal, não perca, beleza? Qualquer dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site, professormenelau.com.br, dá uma curtida aqui no canal e aprenda, estude, revise, porque a gente vai te levar à universidade. Valeu, galera. Tudo de bom para todos vocês.